que eu vou dizer para minha filha quando chegar a hora de ter aquela conversa? Tá muito cedo? Tá muito tarde? Que hora é a melhor hora? Com quantos anos? Bom, vamos tentar descobrir no vídeo de hoje. Bora lá! Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Franciele Stefani, instrutora do método de ovulação Billings, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse tema aí que assusta, apavora muitas mães. Como que eu falo sobre relação sexual para meus filhos, sobre sexualidade, que hora eu falo, como que eu preparo, como assim? Eu espero ela vir tirar dúvidas comigo? Então, vamos lá. O que eu aprendi, o que eu tenho aprendido, né, ao longo dessa caminhada aí com o método, a caminhada aprendendo cada vez mais, né, sobre o que Deus quer de nós, né, o que Deus quer de mim como esposa, como mãe. Acompanho alguns outros influencers, né, aqui da internet de meu Deus, e uma pessoa que eu me inspiro muito para falar que, né, tudo que eu aprendi até hoje, a grande maioria, foi com a Samia Marsili. O livro dela sobre sexualidade infantil, assim, é uma pérola, é uma joia, assim, de outro mundo. Não tenho o livro aqui comigo, porque foi um livro emprestado de uma amiga, mas esse livro realmente mudou, assim, muita coisa. E alguns vídeos dela, algumas explicações dela, mudou muito conceito que eu tinha, que aliás que eu nem sabia, que nunca tinha nem parado para pensar. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu não posso esperar ela vir tirar dúvidas comigo. Lá com 10 anos, com 11 anos, quando ela aprendeu alguma coisa lá na escola já. Por quê? De que forma ela aprendeu isso? Então, eu tenho que estar atenta. E outra, eu não vou esperar ela estar com 10 anos, 11 anos, 9 anos que seja, para falar sobre sexualidade. A gente fala sobre sexualidade com os nossos filhos desde pequenininho. E claro, não falando abertamente, mas com a nossa vida, com o que nós vamos plantando ali aos pouquinhos. Então não dá para esperar chegar lá, a menina ter 11 anos e aí a gente fala, senta aqui filha, eu vou te falar algumas coisas. Com certeza ela já ouviu por aí muitas outras coisas e não dá para esperar. Como é que eu falo para minha filha sobre castidade com 15 anos? Filha, você já perdeu foi muito tempo. Claro, né? Antes tarde do que nunca. Mas nós começamos a falar disso com os filhos desde cedo. De que forma? Primeiro, eu tenho que falar com ela nas atitudes ali do dia a dia. O que eu tenho ensinado para minha filha? É ela preservar o corpinho dela, que o corpinho dela é especial, que a gente não fica sem roupa na frente das pessoas, né? Que ela fica sem roupa somente na minha frente, no caso da mãe ou do pai. Né? O meu marido ele já tenta evitar ao máximo, assim, ele sempre prefere que eu vá para ela ter essa diferença na cabeça dele. Eu já expliquei para ele que nós dois somos um só, né? Ele é o pai dela, então não há nenhum problema. Mas porque nós temos essa figura de autoridade, né? Então, mas mesmo assim, ela só quem vê ela sem roupa somos nós e a minha mãe e a madrinha. São as pessoas que eu falo que ela pode. Que a minha irmã às vezes cuida dela, né? Cuidava mais agora, né? Às vezes precisa dar um banho, alguma coisa, orientar ali. Mas mesmo assim, agora ela já tem 6 anos, ela já faz, né, quase tudo sozinha ali. Mas eu sempre falei isso pra ela. Quem só vê você sem roupa somos nós, tá? Quando ela era mais pequenininha, aí tinha a outra babazinha que cuidava dela, mas agora que ela já tá maior. Aí, o terror da minha vida, o sofrimento que eu passo. A gente vai na aula de natação. E aqui o pessoal não tem essa cultura de ter mais pudor, né? As pessoas vão à praia, às vezes fazem topless na praia, o pessoal eles não se importam, isso é muito cultural aqui da Europa como um todo. Então, lá no vestiário, que é aberto, né? No balneário aqui, aberto, as crianças ficam sem roupa, tiram a roupa na frente das pessoas. E aquilo me incomoda muito, e aí eu estou ensinando para ela que não é porque todos fazem que ela pode fazer também. E eu explico para ela o porquê que ela se preserva. Então a gente toma banho numa parte fechada, ela fica enroladinha na toalha,
ela se veste ali embaixo da toalha, sem escândalo, sem, né, falo para ela não ficar olhando as crianças, né, mas é normal, as crianças vão olhar mesmo, eles têm curiosidade, então, isso, eu tenho lutado muito com Deus pedindo para eu arrumar essa situação aqui, se é possível, mas nesse momento, o que eu tenho feito? É ensinado para ela a preservar o corpinho dela, que ela precisa se preservar, porque ela precisa, que o corpinho dela é especial. Então, a gente não deixa ela usar uma roupinha muito curta. Claro, ela é criança ainda, tudo, mas é desde pequenininha. Então, agora ela tá ali com 5, 6 anos, aí eu deixo ela usar uma roupa, principalmente como ela acha lindo, uma menina de barriga de fora. É outro sofrimento eterno meu. E aí eu fico explicando pra ela, a mamãe usa roupa com barriga de fora? Mamãe não usa. A madrinha usa? A vovó usa? Não usa. Então pronto, então não pode, porque não é bonito. Ah, mas as meninas usam. Sim, mas as mães delas não explicaram ou não sabem. Eu fico falando assim, não, as mães delas não sabem. Então, e a sua mãe sou eu. Estou dizendo pra você que o melhor, o mais bonito é essa roupa aqui. Então eu não fico focando tanto em falar assim, ah, essa roupa é feia. Não, porque isso aqui é feio, porque é errado, porque é pecado. Não, porque senão já sabe, né? A criança vai focar naquilo. Não, eu tento desviar a atenção dela para outra coisa. Olha, esse vestido é mais bonito, ó, esse vestido tá muito curto, ó, ou então você precisa usar junto com o vestido, usar um shortinho, se comportar, sentar direitinho. Olha, você está de vestido. E ela é uma criança alta, então as roupas ficam curtas muito rápido. E aí eu fico ali, né, contornando isso. Mas, ou seja, eu estou falando desde cedo que ela precisa se preservar. Então, ela já vai cuidando ali da castidade dela de alguma forma. Então, essas são coisas que eu vou plantando. Outra coisa, né, a respeito de filhos. Aí imagina, ela vê as pessoas com bebê na barriga, né? A minha irmã ganhou bebê recentemente. Então ela acompanhou esse processo desde que ela engravidou, né? E a gente falava, olha, tem um bebezinho ali, ele tá crescendo. Outras amigas também, né, que estão grávidas, né, estiveram. Então ela acompanha, ela falou, nossa, tem um bebê ali na barriga. E eu vou falando pra ela, né, que as mamães carregam os bebezinhos na barriga e que é Deus que manda o bebezinho pra mamãe ali. Falo pra ela rezar, né, pra Papai do Céu mandar um bebezinho pra gente. E aí ela já tem isso na cabeça. Não, peraí, tem um bebezinho ali que quem mandou foi Deus. Então, isso ali já desde agora a gente já vai plantando essa ideia. E para que isso? Para que quando ela vai crescendo, ela vai ter o foco nessa situação, a sexualidade como um todo. Porque o que acontece, né, muitas vezes? Lá na escola, que isso vai acontecer, vai chegar um momento que lá na escola vai se falar sobre isso. O que eles vão falar? Eles vão falar do ato em si, e eles vão falar como é que funciona, por exemplo, até biologicamente para conceber uma criança, só que o foco que é dado, muitas, infelizmente, muitas escolas, muitas educação sexual, é para prevenir uma gravidez e prevenir doenças. Ou seja, está dizendo o quê? Estão falando o quê? Ó, você vai fazer sexo, você tem que fazer sexo, mas você tem que saber que se você não se prevenir, você vai engravidar ou vai pegar uma doença. Então eles se colocam essa sexualidade como uma forma negativa. Não, você tem que se prevenir. A prevenção, mas espera aí, a prevenção para um adolescente, para uma criança ali, né, esses primeiros aprendizados deveria ser eu não fazer. Mas não, eles estão dizendo, você vai fazer, você tem que fazer, é normal, todo mundo faz. Mas, olha, cuidado, porque isso é ruim você pegar uma doença, é ruim você engravidar. Então, olha como que é pintado. Eu não quero isso pra ela, eu não quero que ela chegue na escola ou nos amigos, enfim que seja, na TV, e falem pra ela isso, que olha, isso aí é ruim, engravidar é ruim, ter um filho é ruim. Porque o que eu tô plantando desde cedo é que não é. Que é especial ter um filho, que o filho é um presente de Deus, que é Deus que manda uma criança. Então, quando ela crescer, espero, né, em nome de Jesus, que ela tenha isso muito enraizado dentro dela. E ela saiba diferenciar essa questão. Porque o que eles ensinam assim na escola, né? Junto com isso.
o ato sexual como uma coisa biológica, animal até. Porque todo mundo faz, é assim, é ali, o ato é assim, o órgão do homem e no órgão da mulher, e assim, é aquilo ali que vai acontecer. Essa parte técnica da coisa, física da coisa, ela não precisa saber agora. Não há necessidade nenhuma de explicar. O que ela precisa saber? Que ela é especial, sendo mulher, né? Quando ela crescer, ela vai ser uma mulher. Que o homem, Deus fez o homem daquele jeito ali. E que quando eles, se for o chamado dela, é engraçado que esses dias ela andou tendo proximidade assim com algumas pessoas da comunidade Shalom, que são celibatárias. E essa semana ela perguntou a respeito a gente estava escutando uma homilia, e aí ela perguntou do padre. Ela falou assim, mas essa dali é a mulher ele é marido daquela, o padre é marido daquela moça? Eu falei, não, aquela moça, porque tinha uma foto lá, enfim. Aí eu falei, não, aquela ali não é, um padre, ele não tem uma esposa. Ela, como assim? Ele não tem filhos? E aí eu fui explicar isso pra ela. Meu Deus, talvez eu tenha me enrolado um pouco, mas eu fui explicar pra ela que algumas pessoas, como o padre é muito especial, ele escolhe, né, viver para Deus, viver para a igreja. E o padre é muito especial, nós precisamos do padre para nos dar a Eucaristia, para nos dar Jesus. Então é um chamado especial que ele tem, porque não são todos os homens que são padres, mas os que são padres, eles não vão se casar e não vão ter filhos. E ela ficou assim, meu Deus, né? Como assim, né? Porque para ela todo mundo vai ter filhos, todo mundo tem filho. E aí eu expliquei, olha, lembra da tia Cristina, que ela também se casou com Jesus? E aí eu fui explicando ele para ela. Talvez não tenha feito muito sentido, porque eles se dispersam muito rápido, né? Mas, assim, são essas coisinhas que eu já fui plantando. Mas ela achou, assim, muito engraçado que o padre não casava. Mas pronto. E aí, conforme ela for crescendo, claro, né? Essas coisinhas a gente vai plantando ali aos pouquinhos. Conforme ela for crescendo, se ela entender que o chamado dela é para o matrimônio, que eu acredito até que seja, porque ela brinca de filho o tempo inteiro, né? Quem sabe? De casinha, né? Ela tem lá o pai das crianças, é muito engraçado. Mas ela ter isso como faz parte da vida, né? Que um dia, quando ela crescer, se ela se casar, ela vai ter filhos, né? Isso é normal, isso é natural. E a gente tem que ensinar para os nossos filhos que o ato sexual, ele é tão especial, ele é tão bom, ele é tão... Deus fez isso com tanto amor que dali pode surgir uma nova pessoa. Então, você vê, eu não vou focar no ato em si, físico da coisa. Eu vou focar no algo maior. Então, nós temos que dar mais para os nossos filhos. Não achar que eles não têm capacidade. Eu acho que minha filha não vai entender isso. Não, eles vão. É muito mais fácil ela entender essa grandeza da relação do homem e da mulher, que ela já entendeu que ela precisa se casar para ter filhos. Claro, né? Um dia ela vai crescer, ela vai entender, vai aprender que não precisa. Mas isso já está plantado no coração dela. Que para ela ter filhos, ela precisa se casar, né? Um dia ela vai entender a mecânica da coisa, claro. Mas isso já está enraizado ali, já está na alma dela. É o que eu espero, né? Então é isso que eu estou plantando. Se vamos colher isso, né? Eu estou plantando para que Deus floresça no coração dela cada vez mais. E que isso seja cada vez mais importante para ela, né? Amar a Deus, obedecer a Deus, né? Obedecer os mandamentos. E isso faz parte, né? A castidade faz parte disso. Então eu falo já de castidade para ela sem usar essa palavra, né? Então ela ainda não sabe o que é. Mas eu venho plantando assim aos pouquinhos. Então eu não posso esperar ela ter 15 anos, 12 anos, 10 anos para falar de castidade. Eu já falo que ela tem que se preservar, que o corpinho dela é especial. E outra coisa também, o que eu falo pra ela a respeito dos filhos, o que eu falo o tempo inteiro, né? Ela me vê gravando vídeo, ela me vê falando com algumas usuárias, né? Ensinando. E eu falo muito, assim, né? Um filho, ele é quase como ganhar na loteria. Porque não é fácil engravidar. Então, assim, o filho realmente é uma bênção, é um presente. E o fato, né, de a gente querer ter mais filhos, né, ela tem ali, né, acompanha, né, me reza comigo, pede também a Deus.
eu não tô fechada a isso, né? Eu ensino para ela que é normal, né? É normal a gente querer ter filhos, o esperado é isso. Porque pensa, uma criança que cresce ali com a mãe a vida inteira falando que é muito difícil, que é muito cansativo, que Deus me livre de ter mais filhos, ou pior, que ele foi um acidente, né? Nossa, não, eu tomava remédio, você veio de intrometido, né? Não, Deus me livre. O que, o irmão? De jeito nenhum, meu filho, só você já tá dando trabalho suficiente. Então, ou seja, tenho certeza que essa criança é amada, nem tô dizendo isso. Ele até talvez se sinta amado mesmo ali. Só que olha só a relação que ele talvez cresça ali dentro, uma sementinha que tá plantada. Minha mãe diz que é muito trabalho ter filho. Minha mãe diz que eu chorava muito, ou que eu não dormia, ou que ela não dormia, que é muito cansativo, ou que é muito caro. Não, gasta muito. Meu Deus, não dá pra ter filho nesse mundo, não. O que eu tô plantando no coração deles, né? O que a gente planta no coração dele que é ruim. Ou seja, quando ela crescer, claro, né? Deus usa de alguns caminhos tortos para corrigir, né? Algumas coisas, mas o mais provável é que essa criança, esse jovem, ele cresça com essa imagem negativa de ter filhos, quando pior, com negativa de si mesmo. Porque ela não foi amada, ela não foi esperada. Talvez, tipo assim, você foi um acidente, né? Até a gente plantar que ela foi amada por Deus, né? Pelos pais também, mas depois de saberem da existência dela, mas que ela foi amada por Deus, ela pode passar por um processo, pode passar por traumas, que às vezes nem a pessoa sabe. Por quê? As palavras que nós fomos falando, e não só as palavras, minhas atitudes, né? Eu vou crescendo ali, sempre reclamando, sempre dizendo, não, Deus me livre de ter mais filhos, Deus me livre. Né? Eu vi um vídeo recente de uma moça que ela disse que até ela brinca assim, né, no vídeo, só engravida quem quer? Pois, deixa eu contar, eu tive o primeiro, ela falou lá o nome do remédio, que falhou o remédio, ela engravidou. Aí o segundo, esse foi o planejado, Aí depois, um tempo depois, o marido fez a vasectomia e 3 anos depois da vasectomia, ela engravidou de gêmeos. Foi fazer o exame lá, o marido fez o exame, a vasectomia dele tinha canalizado, né, recanalizado, e enfim, ele voltou a ser fértil e aí ela engravidou de gêmeos. O que ela tá, nesse próprio vídeo, ela tá dizendo que os outros não foram esperados, só teve um que foi planejado, os outros não foram, né? Depois ela fala, minha família é linda, eu amo, tudo bem, amém, eu tenho certeza que ela ama, mas assim, olha o que ela tá falando que ela não queria aquelas crianças, que eles vieram e não foram indesejados. Então, eles podem crescer com isso. Vai, não, eu não vou querer ter filho, não, tá doido. Minha mãe disse que eu cresci a vida inteira escutando que era ruim. Então, mudar isso, né, talvez seja um pouquinho mais de trabalho. A criança sofre um pouco mais com isso. Mas pronto, é o que eu tento ensinar isso pra minha filha. E o que eu vou falar exatamente pra ela daqui a pouco, né? Quando ela começar um pouquinho mais, né? Por mais ansiosa que eu fico, né? Ao mesmo tempo eu fico, meu Deus do céu, né? Ela já tem 6 anos. Daqui a pouco, com 8 ali, eu já, talvez, eu vou precisar falar um pouco mais, né? Já do que esperar, porque, infelizmente, né? Hoje em dia, as meninas estão ficando mocinhas, né? Menstruando cada vez mais cedo, por uma questão de tudo, como é que fala? A gente tá intoxicado, né? De muitas coisas. Muitos disruptores, né, que tá mudando a genética. Antigamente, a mulher ficava, né, menstruava a primeira vez lá pelos 13, 14 ali, né, 15 anos, né, muito antigamente. E isso foi decrescendo. Eu lembro que eu fiquei menstruada a primeira vez com 12 anos e a minha mãe já estava preocupada. E as minhas colegas de escola, todas ali com 10 para 11, já tinham ficado mocinhas, né, já tinham menstruado a primeira vez. E hoje em dia eu escuto cada vez mais relatos de meninas mais novas ainda, com 10, com 9 anos, né? Isso não é normal, porque o corpo delas não tá preparado para isso ainda. Então, claro, quanto mais tarde é melhor, inclusive. E na época minha mãe até achou que era muito tarde já, né? Mas pronto, graças a Deus, né? Veio ali, deu tudo certo. Mas o que eu vou ensinar para ela? Primeira coisa, que quando isso acontecer, vai ser muito especial. Porque Deus assim quis, né? Ele nos fez assim e Ele nos ama assim. Por amor que Ele nos fez dessa forma. E que quão especial que é
carregar um bebê dentro da barriga. Meu Deus, isso assim é coisa... E eu falo pra ela o tempo inteiro. Quando a minha irmã tava perto de ganhar bebê, então a gente começou a falar pra ela, né? A madrinha vai lá no hospital, né? Vai abrir a barriga dela, porque a minha irmã teve 2 cesáreas. E aí eles já de cara já falaram, não, você vai fazer outra e pronto, acabou. Não tinha opção de escolha aqui. Então você vai fazer a cesárea, marcou a cesárea, pronto, bonitinho. Então a gente explicou pra ela isso, né? Vai abrir a barriga da madrinha pra tirar o José Bento de lá. E aí ela ficou horrorizada, ah, meu Deus, vai doer muito. Jesus, não. Aí ela começou a dizer que não queria mais filho porque ia doer. Mas vai doer, a mamãe? Eu falei, não, vai doer um pouco, porque eu não minto pra ela dizendo que não vai doer nada. Não, vai doer um pouco. Mas ela vai tomar uma anestesia, né, tudo. Depois ela vai tomar um remédio, então... Ela, não quero mais então. Meu Deus, não quero mais ter filho não, porque vai cortar minha barriga. Aí chegou um momento, na segunda vez que nós falamos disso, que ela falou de novo, não, mas vai cortar a barriga. Aí eu fui explicar pra ela, não, filha, olha, não é toda vez que corta a barriga, né? Olha, o bebê sai por aqui por baixo, né, da mulher, né? O corpo se prepara. Então, e isso dói um pouco, mas não machuca, porque o bebezinho passa ali, né, pela vagina da mulher. Então eu falei assim pra ela, ai, é sério, mamãe? Ah, então tá, então agora eu quero ter filhos. E aí, assim, me deu até um alívio, que eu fiquei com medo de falar, assim, se talvez fosse muito cedo pra falar isso pra ela, mas eu falei, não, vou ter que falar, porque ela tava já apavorada, que ela não queria mais ter filhos, porque tinha que cortar a barriga, sabe? Então, eu expliquei isso pra ela ficou até mais tranquila, ela falou, não, agora eu sei que o bebê sai por ali e tá tudo bem. Eu falei, não, isso Deus fez assim, é que alguns casos que não dá pra ser assim, então o médico corta a barriga da mamãe, né, pra tirar o bebê de lá. Então tá bem, ela ficou mais tranquila. Mas, então assim, eu falo o tempo inteiro disso, que é como é importante, né, e como a fertilidade, claro, eu não uso essas palavras ainda, mas quero ensinar isso pra ela, que a fertilidade dela não é uma doença, né, e é um crime, assim, de cortar o coração, de ver médicos que, uma mocinha ali com 12, 13 anos, que o ciclo dela ainda não tá regulado, isso é muito cedo ainda e não vai regular tão cedo, porque ainda tá muito imaturo, o sistema do cérebro lá com os ovários ainda é muito imaturo para esperar que seja uma regularidade ali a cada 30 dias, reloginho bonitinho, igual é uma mulher então um pouco mais velha. Não! E aí o que eles fazem? A mãe que não tem informação, que ela não sabe, ela fala, não, mas a minha filha tem muitas dores, que é muito comum, né? Ela sofre muito de cólica, e o ciclo dela é irregular. Por quê? Ela tem uma menstruação hoje, daqui a 2 meses tem outra, né? Mas tá, né? Tem que estar certo, em um certo nível aí, mas tem que ser avaliado a questão física dela, os hormônios dela, ela tem que ter um acompanhamento ali. E não enfiar uma pílula para regular o ciclo ou para parar as dores. Se ela tem muita dor, tem que tratar o motivo da dor e não botar um band-aid e só. E aí aquilo, atrás do band-aid vai continuar o machucado ali. Então, isso é um crime, de verdade, dar uma pílula tão cedo. E aí eu vi um tempo atrás uma notícia de que algumas escolas lá no litoral de São Paulo, né, de onde eu morava, estavam em São Vicente, colocando nas escolas lá do primeiro ano, lá das adolescentes, né, colocando chip anticoncepcional. Você vai lá na escola, a prefeitura, olha o absurdo disso, a prefeitura vai lá na escola e coloca chip. Agora eu não me recordo se tinha que ter o consentimento dos pais, ou eu acho que não sei. Vai colocar chip anticoncepcional nas meninas. Por quê? De novo, vocês vão fazer sexo? Não, tá tudo bem. Tem que fazer mesmo. Mas, olha, tem que pôr isso aqui no braço, tem que tomar pílula, porque senão vocês vão engravidar. E é um problemão. Você vai acabar com sua vida se você tiver um filho agora na adolescência. Então, olha o absurdo. Por quê? Os pais não sabem, as mães não sabem ensinar para as filhas que ela pode esperar, ela não tem problema nenhum ela não fazer sexo. E acabou, tá certo. O certo é isso. Eu vou ensinar pra minha filha que o sexo é depois. Isso não tá na carta, não tá não tem que esperar que isso aconteça agora. Então, é isso que nós temos que plantar no coração dos nossos filhos. Que o ato em si, ele vai ser na hora certa a melhor coisa que ela pode passar na vida, mas na hora certa, no momento certo.
E não de qualquer jeito. Não atrás da escola, não atrás do, sei lá, no carro. Isso não tá certo. Não tá certo. Nós aprendemos, e eu aprendi que isso estava tudo bem, mas não está. E é o que eu quero ensinar para ela. A se preservar, a se amar como mulher, se amar como mulher fértil. Né? Então eu falo, eu tô ansiosa para esse dia chegar, ao mesmo tempo que eu não quero, né? Claro, porque ela ainda é pequena, quero que ela fique pequena há muito tempo, mas pronto. O meu sonho, né? Já para encerrar aqui o vídeo, o meu sonho é que todas as minhas usuárias, as que hoje estão comigo, as que vão aparecer, né? No futuro aí, que ensinem para suas filhas, né? Isso porque nós não fomos ensinadas. Como eu queria que minha mãe soubesse disso para ter me ensinado, né? E a mãe dela também não sabia. Então, o que eu quero mesmo ensinar para minha filha, eu quero que as minhas usuárias ensinem para as suas filhas isso, que a fertilidade é um dom, que é um presente de Deus, poder carregar uma vida dentro dela, né? E amar isso, né? Quantas e quantas e quantas pessoas, meninas, foram enganadas por essa... Meninos também, né? Mas foram enganadas por essa ideologia de gênero, que fala que você pode escolher o que você quiser ser, mas ninguém falou pra ela, né? Ou pra ela, ou pra ele, que você é especial do jeito que você é. Você é linda, você é lindo do jeito que você é. Talvez alguém não tenha falado isso. E é o que eu falo pra minha filha, eu quero plantar isso, de que ela é especial por ela ser mulher. E ela plantar isso depois, né? Ensinar também para os amigos, para as amigas que talvez não saibam, para as outras mães, né, no futuro, para as filhas dela no futuro. E essa sementinha ser cada vez mais espalhada por aí. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já sabe o que fazer, se inscreve no canal, comente aqui. Me diga aí o que você já tá fazendo com suas filhas, né? Ou com os filhos também, né? Porque não tem nada errado também falar sobre fertilidade com os homens. Ensinar também que o dom, né, da vida para os filhos também. E se você quer aprender o método Billings e quer para ensinar para suas filhas também, né, meus contatos estão aqui embaixo, minha rede social. Inscreve aqui no canal porque eu estou mobilizando vidas. Um beijo, até a próxima. Tchau!